Bem com vocês? Joia, hoje é quarta-feira. Hoje é dia 23 de outubro de 2024. É meu dia de trazer um pequeno devocional do livro de Salmos aqui no grupo com os irmãos, tá bom? Hoje a gente vai tratar de maneira resumida do Salmo de número 52. A autoria deste salmo, irmãos, é do rei Davi. O subtítulo eu coloquei aqui desse salmo como o ímpio e o justo. Irmãos, para compreendermos melhor esse salmo, é necessário a gente fazer uma breve lembrança do contexto ao qual ele foi escrito. Depois de Davi, irmãos, ter sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, amante de Deus, Saul, que era o rei de Israel, procura então matá-lo, para impedir Davi de reinar sobre Israel em seu lugar. Aí então, nessa situação, o que Davi faz é fugir para diversos lugares, tentando escapar das mãos de Saul. E um dia, Davi vai a uma cidade chamada Nob, falar com o sacerdote Aimeleque, onde depois de Davi comer os pães da presença e pegar a espada de Golias, ele foge então para outra região chamada Gade. Porém, irmãos, tudo isso foi visto pelo chefe dos pastores de Saul, um homem chamado Doeg. Doeg conta então ao rei Saul que viu Davi se encontrando em Nob com o sacerdote Aimeleque. E o rei então, levado pelo ódio a Davi e por achar que os sacerdotes estavam conspirando contra ele, o rei então ordena que todos os 85 sacerdotes sejam mortos e que matem todos os homens, mulheres, crianças, bois, jumentos e ovelhas da cidade de Nob. Aqui, irmãos, foi uma carnificina contra pessoas inocentes, pois os sacerdotes e as pessoas dessa cidade não conspiravam contra o rei. Então, irmãos, de maneira resumida, esse aqui é o contexto a qual Davi escreve esse salmo. Entrando agora, irmãos, dos versículos 1 ao 4, o que nós vemos aqui é o ímpio e o seu prazer. Aqui Davi nos fala de um homem poderoso que se gloriava em fazer o mal e de afrontar a Deus constantemente. Esse homem, irmãos, confiava no seu poder e na sua riqueza, mas mal ele sabia que nenhuma e nem outra coisa poderia socorrê-lo no dia mau. Pois confiar nessas coisas, meus irmãos, é como construir uma casa sobre a areia, que vindo o vento e a tempestade a destrói, mostrando sua fragilidade. Davi também nos disse, irmãos, que a língua desse homem é como uma navalha bem afiada. Quando ele fala, é para enganar, mentir e causar destruição. Ele não somente ama toda palavra maldosa, mas ele também põe em prática os seus planos maldosos. Doeg, irmãos, informou o rei Saul maliciosamente de que o sacerdote Aimeleque se encontrou com Davi, dando a entender que fizeram um complô contra o rei. Mas isso não era verdade. Por essa, irmãos, simples informação falsa, muitas pessoas morreram e levou uma cidade inteira a ser destruída. Eis aí, irmão, o poder da língua maliciosa. Como disse Tiago no capítulo 3, versículos 5 ao 6, onde ele diz: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Irmãos, dando continuidade, dos versículos 5 ao 7, o que nós vemos é o destino dos que confiam em suas riquezas e se refugiam na maldade. Davi aqui nos fala, irmãos, de pessoas que acreditam que o dinheiro e o poder que elas têm podem protegê-los de tudo e de todos. Pessoas que, em vez de buscar refúgio em Deus, buscavam refúgio em suas próprias maldades. Porém, irmãos, Deus virá sobre eles mais cedo ou mais tarde e os arrancará da terra dos viventes, como uma árvore é arrancada por uma tempestade. Entrando por fim agora, irmãos, dos versículos 8 ao 9,
que nós vemos é aqueles que confiam em Deus. Davi, irmãos, termina esse salmo contrastando o ímpio com o justo. O ímpio, irmãos, confiava em seu poder e riqueza. Já o justo confia no amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, é incondicional, onde aqueles que foram amados por Deus não fez e não tinham nada para atrair esse amor de Deus para com eles. Conforme 1 João capítulo 4, versículo 10, que nos diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus, irmãos, para com aqueles que Ele amou, não é demonstrado em riqueza, poder, fama, sucesso ou qualquer outra coisa relacionada a esta terra, mas é em Deus entregar o seu Filho para receber o castigo e a ira de Deus no lugar do pecador. É o justo sendo condenado no lugar do injusto, o santo sendo punido no lugar do profano, o Filho de Deus recebendo o juízo no lugar da criatura. Isso, irmãos, é propiciação, sem a qual ninguém poderá habitar com Deus. É por tudo isso, irmãos, que os que foram amados por Deus o louvarão, não somente nesta terra, mas para todo sempre. É por isso que os que amam a Deus proclamarão a outros quem Ele é e os seus feitos. E tudo isso só é possível porque Deus é bom. Nós viemos a ouvir o conselho do salmista, no Salmo 34, versículo 8, onde ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado ou muito feliz é o homem que nele se refugia. Deus abençoe grandemente os irmãos. Se gostar, se inscreva em nosso canal.